E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas, entre elas físicas e jurídicas, que estariam financiando manifestações de caminhoneiros no Brasil. Assinada no sábado, a decisão informa que o bloqueio é, aspas, necessário, adequado e urgente diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos, fechou aspas. Os protestos de caminhoneiros começaram após o TSE declarar que Lula venceu a eleição no segundo turno. Moraes também determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de todas as empresas e pessoas listadas em até 10 dias, além de indicar as diligências necessárias para apurar o caso. Ao mencionar bloqueios de rodovias, Moraes criticou o deslocamento de 115 caminhões para o quartel-general do Exército em Brasília, segundo ele, com o objetivo de reforçar atos criminosos. Você, Mota? Olha, Abraão, eu vou recorrer à sabedoria oriental, a sabedoria antiga para responder essa questão que se coloca diante de nós. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3. Paulo Figueiredo, com você, Paulo. Resta saber quais são os atos criminosos ao que o ministro se refere, porque é um princípio do direito ocidental, e está também na nossa Constituição, de que não há crime sem lei que descreva esse crime. E essa é uma das grandes dificuldades que eu estou tendo aqui nos Estados Unidos ao explicar o problema do que está acontecendo no Brasil. Enormes dificuldades. A maior dificuldade ainda está sendo encontrar uma tradução eficaz para perder o mané. Ainda não consegui, meu inglês não chegou lá ainda. Mas a segunda coisa mais difícil tem sido dizer a eles que as pessoas estão sendo acusadas de crimes inexistentes, né? Pelo contrário, tanto a nossa Constituição quanto a Lei de Defesa da Democracia, seja lá como é que vocês chamem isso, a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, ela diz claro que as manifestações são permitidas. Não há nada de antidemocrático na manifestação. E ora, se há crime de obstrução de via, etc, eles devem ser tratados na forma da lei que prevê. Obstrução de via, o que é? A multa que você dá? O que diz o Código de Trânsito? Que se cumpra a lei. Agora, não há um crime reforçando manifestações criminosas. O que é isso, gente? O que a gente está vivendo? Essa frase veio do Xi Jinping ou veio do imperador de Xandaquistão? De onde veio? Essa é uma pergunta que nós temos que saber. Então agora, a minha preocupação, e obviamente que eu tenho uma preocupação com esse respeito, porque já não são mais bloqueios isolados. Você pergunta assim, quem são? Quais foram os valores? Como foi feita essa transferência? Ninguém sabe. O que foi financiado? Qual foi o ato criminoso? Porque para haver bloqueio de bens e bloqueio de contas, tem que haver um ato criminoso que justifique essa medida cautelar, certo? Você bloqueia as contas de alguém que está financiando o tráfico de drogas. Não, tráfico de drogas eu acho que eles não fariam isso, mas digamos, sim, em tese, alguém que está financiando o tráfico de drogas, alguém que está financiando um grupo terrorista, aí você bloqueia os bens. Alguém que está utilizando o dinheiro para suborno, propina, aí para isso existem as medidas cautelares, né, de bloqueio de bens. Agora, para alguém que está financiando manifestação, qual o crime? Se a Constituição diz que a manifestação é permitida, se a lei diz que reforça que manifestações são permitidas e incentivadas. Ora, o consenso ocidental é de que a voz do povo é ouvida através de manifestações pacíficas, né? Nos Estados Unidos, a primeira emenda fala o direito do povo de se reunir e apresentar de forma pacífica as suas reivindicações. Mas no Brasil, não. No Brasil, as reivindicações não podem ser ouvidas e quem financiar vai ter a sua vida muito bem com eles
no ato de bloqueio dos empresários lá atrás. Né? Lembrem, empresários bloqueados com base em print WhatsApp e com base em matéria de jornal. Matéria de jornal baseada em print de grupo de WhatsApp. Agora, eu quero saber qual é a base. Não é? Porque nós temos que entender qual é o crime e qual é a razão. E não tem nada disso. Ou seja, quando você diz que no Brasil o devido processo legal foi para o espaço, e hoje você tem um ditador que está querendo impor na marra uma determinada visão de mundo para o povo brasileiro. E socorro, essa placa SOS, eu não digo necessariamente para as Forças Armadas, mas para alguém. Alguém precisa fazer alguma coisa. Até porque esse tipo de bloqueio, eu não sei se não vai gerar assim, mais caos. Porque eu sempre digo que você tem duas formas de lidar com o descontentamento social. A forma do Ocidente, que é através de mais transparência, através de mais representatividade, através de participação do governo no povo. Ou a forma dos países ditatoriais, que é com repressão, pancada e um grupo de burocratas não eleitos, ungidos, determinando e impondo na sociedade o que eles acham que é certo. Esse é o modelo. Um modelo é o modelo dos Estados Unidos, das democracias europeias, etc. O outro modelo, esse modelo que o Brasil está seguindo, é o modelo de Coreia do Norte, é o modelo de Cuba, é o modelo do Partido Comunista Chinês, era o modelo da União Soviética e das repúblicas soviéticas. Então, veja, você que está em casa, não importa a sua ideologia. Veja se o modelo que o Brasil está adotando é o correto e chegue às suas próprias conclusões. Fernão. Gente, eu acho que tem que ir a coisa mais básica, quer dizer, qual é a base dessa ação dele? É chapa de carro, chapa de caminhão. Ele tá bloqueando bens de proprietários de caminhões, de empresas de transporte. Entre essas que foram bloqueadas, eu li hoje já a reação de uma, que é o Rodobens, que é o Rodobank, que é um banco que financia leasing de caminhão. Então, esse banco estava explicando que o caminhão não é dele, né, que é um leasing. Agora, esse cara, alguém ainda precisa jogar água na sua fogueira da vaidade do seu Alexandre de Moraes, porque ele vai incendiar o país inteiro, né? Ele está acabando com atos como esse, né? Porque ele não se segura, né? Ele acorda com a ideia de fazer um discurso e ele convoca uma rede nacional de televisão e fala, então eu dou 5 minutos, senão é 100 milhões por hora de multa e vou prender e vou arrebentar e tal, e sai atrás de matéria de blog, de jornal, de qualquer coisa como base para tomar atitudes como essa que destroem aquela preciosa construção da civilização que se chama segurança jurídica, né? E isso arrebenta muito mais a economia do que a ignorância do Lula a respeito da relação entre teto de gasto e resgate da dívida social, né? Muito mais, provoca muito mais dano, né? E de troco, o que ele vai colher? Uma greve de caminhão que já está sendo articulada por aí, porque ele está há quase 20 dias dizendo que vai multar e dando multas de 5 milhões pro dono do caminhão, de não sei o quê. Quer dizer, você chega para um dono de caminhão e fala, eu estou te dando uma multa de 5 milhões, qual é a alternativa que sobra para esse sujeito encurralado, né, que passou a vida depois de algumas gerações de uma família que veio lá de baixo, né, para o cara ter a propriedade de um caminhão e virar um pequeno empresário que transporta coisas pelo país e toma uma multa de 5 milhões porque o Alexandre de Moraes acordou com uma frase na cabeça. É patético o que está acontecendo com o Brasil, cara. Precisa jogar água na fogueira desse cara. Esse cara é um perigo, é um perigo. Você, Zé, sua análise sobre a decisão?
Olha, há uma tentativa de levar esse assunto para o Congresso Nacional para discutir politicamente uma decisão que está longe de ser exatamente jurídica, né? Trata-se de um inquérito sigiloso, as pessoas tiveram acesso de forma pessoal, isso não pode, nem o advogado pode, através da internet, pegar o que está acontecendo, e alguns levaram multas pesadas. Não é exatamente um caminhoneiro, né? Mas assim, empresas que transportam, ou seja, a reação será muito mais forte. Já existe, eu estou recebendo informações, inclusive de empresas que estão pensando em iniciar um processo de retenção dos caminhões, ou seja, não transportar cargas, ou seja, uma reação muito forte. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acabou ativando, inclusive no Congresso Nacional, reações. O grupo de deputados e senadores evangélicos quer exatamente levar o assunto para o debate e ocupar o plenário do Senado Federal, numa maneira de demonstrar que não são golpistas, que não estão em frente aos quartéis, mas que não estão aceitando exatamente o que está acontecendo e essas decisões do ministro Alexandre. Tenho que dizer aqui que não se trata, a gente fala do ministro Alexandre, mas ele não está sozinho. Esta situação, essa disputa acabou levando o ministro Alexandre de Moraes a ser uma espécie de líder do Supremo Tribunal Federal. Senhores, isso nunca existiu na história do Supremo Tribunal Federal. Mas todas as decisões dele estão sendo confirmadas pelo plenário do Supremo, ou seja, ele não está isolado. Esse processo ele é todo esquisito. Mais uma vez, as multas são pesadíssimas contra empresas, mas também contra pessoas, e inquéritos estão sendo agregados. Por exemplo, o deputado eleito mais votado do Rio Grande do Sul, Zuco, ele não teve contas bloqueadas, as páginas sociais dele não foram derrubadas, mas ele está sendo citado neste inquérito por razões do dia a dia, triviais, de apenas manifestações ou mesmo comentários em mídias sociais. Só isso já está valendo a inclusão num inquérito desse que pode dar multas tão pesadas assim. A ideia, e aí está a inteligência desse ato, inteligência evidentemente do outro lado, do mal, né? No sentido de não mandar prender, não mandar desobstruir, não há como desobstruir. Ali é área de segurança nacional, sob gestão das Forças Armadas, e isto é lei, está na lei, então não há como mandar desobstruir. Então a ideia é sufocar, e sufocar através da falta de dinheiro. Mas não há esses grandes financiadores para esse processo. As pessoas estão espontaneamente indo, alguns levam pão, levam uma coisa, levam outra, não há um financiador, nem uma central de distribuição desses recursos. Quer dizer, é uma decisão grave, porém, ela não vem com aquela ideia de desobstrução, de prisão, que chocaria muito mais. Mas todos estão entendendo que se trata mesmo de uma escalada e de um agravamento do processo. Coronel. Eu vejo um erro, me parece, de avaliação do próprio ministro Alexandre de Moraes quando ele se aferra nesse conceito do ato antidemocrático. Provavelmente ele está inferindo que a população que se reúne na porta das unidades militares, ela está evocando algum tipo de ação de intervenção das Forças Armadas. Existe no imaginário da população no Brasil uma ideia que remete à tutela das Forças Armadas em momentos de crise institucional. E isso é verdade, isso aconteceu ao longo da nossa história várias vezes. Eu, por exemplo, você não, Vitor, você, o Mota e o próprio Paulinho são muito jovens, mas eu, o Lara e o Zé tivemos a experiência, eu vivi no parlamentarismo dentro da República, por incrível que pareça. Como eu acredito na vida desde a concepção, eu posso dizer que eu fui concebido no parlamentarismo e nasci no presidencialismo, porque eu nasci em 63. O que aconteceu naquele período? As pessoas acham que 31 de março ou que a Revolução em 64, ela aconteceu porque houve uma decisão dos militares de fazer uma intervenção. Quem não conhece a história, infelizmente o pessoal não conhece, havia uma ruptura
que caminhou desde a renúncia de Jânio Quadros, desde que João Goulart estava na China comunista, não se aceitou que ele assumisse a presidência, porque na época se votava no presidente de um partido, vice de outro, estávamos no meio da Guerra Fria, e por causa daquilo se inventou uma solução política. Vamos para o parlamentarismo. Inclusive, nós tivemos a experiência, né, de vamos testar por 5 anos, depois de 5 anos fazemos um plebiscito. Qual foi o problema? O senhor João Goulart decidiu romper com o acordo e com 1 ano e meio ele resolveu chamar o plebiscito e no primeiro domingo de 63, eu ali com 1 mês ali dentro da barriga da minha mãe, acabei nascendo no presidencialismo de volta. Era para eu ter nascido no parlamentarismo, porque o acordo era de 5 anos. Houve uma tensão muito grande no Congresso, houve uma tensão cada vez maior do senhor João Goulart no campo político, havia governadores articulando. Então vejam bem que Força Armada entra nessa história, como nós dizemos no Exército, como a última ratio regis, como o último recurso dos reis. A população está na frente dos quartéis porque percebe que a crise institucional se instala e essa crise, o protagonista dessa crise é o Supremo Tribunal Federal, não há dúvida disso para ninguém. Então a população se coloca na porta das unidades porque ela tem nesse imaginário que toda e qualquer crise institucional ela terá que ser respaldada, já que o Supremo Tribunal Federal não se autocontém, ou seja, se ele mesmo não faz a sua própria gestão de contenção, já que o Poder Legislativo não faz essa contenção prevista na Constituição, a população deduz que a crise institucional vai agravar, e isso que o ministro Alexandre faz é escalar a crise, e para quem recorrer? Não tem mais a quem recorrer. Por isso a população se coloca ali. E eu digo mais, esse tipo de atitude dele, ao invés de desescalar, joga mais combustível na fogueira. Mas tem uma razão para isso, né, o Gerson? O fato de que até agora ele conseguiu esticar a corda absolutamente sem limite algum. E ele vem esticando a corda. É chamado de herói, de corajoso pelo presidente eleito por causa disso. Exato. Não, ganhando as instituições, quando a gente pede socorro para as instituições, a gente vai ver, o presidente eleito chama de herói. Os jornais batem palma. A Câmara dos Deputados faz comenda. E, no entanto, eu concordo com o Zé Maria nesse sentido, que não é só ele está respaldado ali por todos os colegas, praticamente, né? E, aliás, eu sempre digo... Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Bom, eu também tenho, mas... Ali tem bola dividida, né? É que os outros estão acovardados, o que também não é uma grande ajuda. Mas... Não é uma grande ajuda. Não, mas é que todas as vezes que os assuntos... E isso é interessante, porque já que a gente está falando de instituição, todas as vezes que as medidas arbitrárias do Alexandre vão a voto no plenário, elas são ratificadas. Muitas vezes por unanimidade. Então o Zé tem um bom ponto nesse sentido, de que não há... Nenhuma das instituições estão fazendo nada. Nos momentos onde... o próprio presidente, que foi o único que colocou, ao menos verbalmente, algum limite no Alexandre, depois ele acabou cedendo. Então, e cá entre nós, Paulo, isso também é verdade. Nacionalmente, vamos encarar isso, quer dizer, não tem nenhum brasileiro honesto que acredita que essa eleição foi isenta, foi equilibrada e que não teve partipri e tal. O que tem é um grupo que se sente lesado por essa distorção e outro grupo que acha que se beneficiou com essa distorção. Mas mesmo entre os petistas, eu duvido que tenha algum que em sã consciência afirme honestamente, olhando olho no olho, ele sozinho no espelho, né, que essa eleição foi honesta, que não houve distorção na campanha, que não houve nada daquilo que todo mundo assistiu. Quer dizer, então... O país inteiro fica preso nessa Mas ele conseguiu, Fernando, nessa convivência fácil com a mentira, entendeu? É um negócio, é isso que justifica, a mentira de um justifica a mentira do outro e a bola vai rolando assim, né? E o Supremo Tribunal, onde eu vejo também divisões, vai atrás porque a coisa já rolou tão longe
que a própria existência do tribunal acaba ficando em causa. Então o pessoal fica com medo de ser varrido junto, se encarar essa coisa. Mas você tem lá dentro nítidas diferenças, né? Você tem 3 militantes que são militantes aguerridos, tem mais 2 ou 3 ali que são só covardes e tem mais uns 3 que são cínicos. Olha, essas manifestações... Vamos só ouvir o Paulo, Zé. Espera um pouquinho, Zé, já te passo. Vai lá, Paulo, para concluir. Não, o meu ponto nessa história, e eu concordo com o Fernão, que essa divisão talvez possa acontecer, mas o meu ponto é que nunca a corda esticou demais ao ponto de arrebentar. Todas as medidas que foram tomadas, elas foram sempre cederam. Então vão lá e impedem a nomeação do chefe da Polícia Federal pelo presidente, apesar de estar explicitamente na lei que é uma prerrogativa presidencial. A turma do deixa disso, não sei o que, blá blá blá, tá bom, conseguiu impedir. Eu tô falando da nomeação do Alexandre Ramagem lá atrás. Depois ele vem, o Toffoli abre aquele inquérito das fake news, não sei o que, começa a ter busca e apreensão, o presidente fala, acabou, porra. Aí vem a turma do deixa disso e o acabou, porra, não dá em nada. Aí vem uma medida mais dura, ninguém faz nada. Vem medida, abre outro inquérito, atos antidemocráticos, ninguém faz nada. Aí vem pedido de impeachment do presidente, o presidente fez um impeachment, as pessoas não lembram, mas o presidente Bolsonaro fez um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, assinado só por ele, que parece que foi feito por um estagiário do 5º período de direito. Porque também não foi feito um pedido robusto, como foi feito o pedido da Dilma, com a assinatura de grandes juristas, o peso, etc. Então aí vem o 7 de setembro, depois cartinha pro Temer, cartinha do Temer, assinada pelo presidente, e aí vem prisão do Daniel Silveira, o Congresso confirma, prisão não, mas foi contra os empresários, a corda também não esticou. Aí agora, antes das eleições, deu ultimato, pedindo relatório pro ministro da Defesa. E também não deu em nada. E agora está ameaçando manifestação. Então todas, nunca há uma corda, né? E corda sempre arrebenta quando a gente menos espera. Esse é que é o problema. Mas até agora ele conseguiu esticar a corda até o limite do limite do limite. Então é claro que ele vai continuar esticando. Censura Jovem Pan. Não. Alguns veículos, notáveis exceções, se manifestaram, mas vários dos outros ficaram quietos. Congresso, quieto. Censura parlamentar, quieto. Vamos suspender a liberdade de expressão durante as eleições. Todo mundo quieto. Rodrigo Pacheco está desaparecido. Deve estar com a Marina Silva nesse momento. Desapareceu, nunca vi. Deve estar no mesmo planeta dela. Né? A última notícia que eu vi é que ele estava lá bajulando, chupando o saco do Lula para continuidade do mandato dele. Então as instituições vão não respondendo. E é assim que a democracia morre, aos poucos. Vamos lá, Zé, mais um minutinho para a gente fechar esse giro. Ô Vitor, é só para dizer que até os partidos aí que nasceram em manifestações como o PT e o PDT estão questionando a possibilidade e o direito a essas manifestações, né? Eu conversei ontem com o deputado Pedro Zay, ele é do PT de Santa Catarina, que ele diz exatamente isso, mas defende que o PT vá às ruas, e o deputado Pedro Zay quer que o PT vá às ruas se contrapor, ou pelo menos demonstrar apoio ao presidente eleito para demonstrar também força. E aí eu acho importante, em vez de acabar com essas manifestações que são realmente legais, que são previstas na Constituição e ninguém está abusando do direito de se manifestar, que o PT também faça as suas manifestações, ou na porta do Congresso, ou sei lá onde, né? Ou até na porta dos quartéis, sei lá, né? Mas não pode impedir a manifestação pública, ela tem que existir e é um componente fortíssimo da democracia.